Antes de começar o vídeo, você que é inscrito, você que vai se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho com as notificações do lado do se inscrever para receber toda e qualquer atualização do canal. Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de análise, hoje com um game que, apesar de muita gente não ter gostado dele, eu sinceramente gostei bastante no começo, tanto que eu zerei o game 2 vezes e tentei zerar na terceira, mas acabou não rolando, né? Acabou ficando enjoativo. Hoje iremos analisar ele, Mafia 3, game mais do que aguardado por muitos, e grande parte disso talvez seja porque o game foi super hypado pela produtora. Mas enfim, chega de enrolação, vamos partir logo para esse vídeo que tá bem legal. Então, bora! Mafia 3 é um game de ação e de aventura desenvolvido pelo H13 e distribuído pela 2K, lançado no ano de 2016 para PlayStation 4, Xbox One e PC. E como é o enredo do game? Falando um pouco da minha experiência com Mafia, sinceramente eu nunca joguei Mafia 1 de fato no seu ano de lançamento. Eu de fato só fui conhecer Mafia com o Mafia 2, que foi um game assim muito legal, poder acompanhar aí toda a história de Vito Scaletta, realmente foi de tirar o fôlego, eu gostei muito mesmo. E esse sinceramente foi um dos motivos que mais me chamaram a atenção para poder jogar o Mafia 3, foi justamente a presença do Vito nele. E não somente por causa dele, mas sim porque Mafia 3 vem sendo hypado desde muito antes de seu lançamento, né, como eu disse lá no começo do vídeo. E hypado, cara, de uma maneira assim bem estranha, pra ser sincero, porque tudo o que a gente vê basicamente nos trailers, no teaser, de fato não acontece no game. Basicamente metade do que aparece lá nos trailers, no teaser, não acontece no game, ou se acontecem é de maneira totalmente diferente, né? E esse foi um dos motivos de muita gente apedrejar o game, dizendo que ele é um game ruim, etc. Mas ao decorrer dessa análise a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Porque não é somente esse motivo pelo qual o game é tão apedrejado, né? Mafia 3 durante toda a sua campanha irá se passar em uma cidade que foi inspirada na Louisiana, que é um estado lá dos Estados Unidos, e a gente percebe isso logo de cara por conta dos pântanos que estão presentes no game e que é uma característica desse estado, para ser mais exato, né? O game vai se passar no ano de 1968 e nessa época que é abordado o game é uma época muito delicada, ainda mais para os Estados Unidos, né? Uma época onde tinha bastante desigualdade social. E Mafia 3, cara, ele é impecável nessa parte, porque ele mostra isso, essa questão do preconceito, do assassinato, da máfia, entre outros fatores muito pesados que são abordados no game, né? De uma maneira bem fiel, cara. E uma das coisas que mais favorecem isso no game, claro, são os seus personagens, a ambientação, que são magníficas. Mas o principal foco mesmo do game ainda tá na máfia, no crime organizado como um todo, e vai mostrando de uma maneira bem foda, cara, como a máfia de uma certa maneira está ligada com todos esses problemas sociais. E tudo isso, claro, está diretamente ligado ao chefão da máfia mais poderoso do game, que no caso de Mafia 3 é Sal Marcano. Ele que é o principal vilão do game, claro, obviamente falando vilão entre aspas, né? Não devemos chamar ele de vilão, até porque todo personagem de máfia, seja ele principal ou então secundário, tanto faz, de uma certa maneira são maus, cara, são anti-heróis ou etc, né? Então realmente não tem como chamar ele de vilão. Ele é um mafioso chefe que comanda toda a cidade junto à sua família. O game basicamente vai contar a trajetória de Lincoln Cray, ele que antes do game começar era o veterano de guerra no Vietnã, porém quando ele volta da guerra ele acaba se envolvendo com Marcano e sua família e acaba por sua vez quase morrendo, mas Cray acaba sobrevivendo e dali em diante acaba se tornando o maior monstro que a máfia poderia ter criado. E com isso, obviamente, Cray
parte para sua jornada para acabar com Sal Marcano, e não somente ele, mas como também toda a sua família. Para isso ele terá que tomar todo o território de Marcano e matando aí membro por membro de sua organização. Apesar de Cray ser mega fodão, cara, e se virar no braço com praticamente todo inimigo do game, ele não é tão inteligente assim, ele também não conhece tão bem esse mundo da máfia, né? Por isso, para ele ter sucesso em sua jornada, ele terá a ajuda de personagens magníficos que irão aparecer ao decorrer da história, como Donovan, Cassandra, Burke e, claro, não poderia deixar de falar do Vito Scaletta, né, que tá presente no game. Ele que é um personagem lendário que todo mundo que é fã da série gosta, então era óbvio que ele tinha que estar no game. Já tinha rumores dele no game muito antes de saírem os primeiros trailers, né? Então obviamente foi uma boa ter botado ele no game. Agora falando a minha opinião sobre o game na parte da história. Sinceramente, a história desse game, assim como o dos outros games também, é magnífica. Porém, existem alguns fatores que eu vou falar mais pra frente que afetam demais o nosso entender e a experiência com o modo história. Mas a maneira como o game conta a história realmente é muito boa, cara. O game ele basicamente é um documentário contando a história de Lincoln Cray, um cara lendário, né, que acabou com toda a máfia naquela cidade onde ele morava. E tudo isso sozinho, entre aspas, né? Porque de fato isso é mostrado no game, né? A gente consegue ver o lado de Lincoln Cray, as ajudas que ele teve para conseguir acabar com a máfia de Marcano e etc. Mas a imprensa do game, ela sabe muito pouco, cara. Ela acha que Lincoln Cray fez tudo aquilo ali sozinho. Então, por isso ele é tão lendário assim pra imprensa, né? E essa questão do game funcionar como se fosse um documentário, cara, isso é muito legal de se ver, a narrativa e etc. Porém, o game ele peca em algumas partes. Por exemplo, os sócios de Cray. Quando você vê os trailers, você vê Cassandra matando os caras, vê Burke matando, vê Vito matando e andando ao lado de Cray. Porém, isso não acontece no game. A gente sim tem a introdução de cada um desses personagens, a gente realmente faz missões com eles, porém é somente em um momento da história e só, porque o restante do game eles não vão aparecer, cara, somente aí aparecendo em momentos específicos, como as reuniões, onde é possível determinar quem vai ficar com tal parte da cidade e etc, discutir algumas coisas. Eles vão reclamar com certeza, tipo, tem 3 membros na mesa, e se você estiver dando atenção somente pro Vito, cara, é capaz de eles ficarem super putos com você, e até mesmo é possível matar eles no final do game, tá? Eu tô falando isso porque isso é um final alternativo, tá? Eu não acredito que o Lincoln Cray, ele vai querer dominar tudo sozinho, então no final do game a gente tem essa opção, né? Ou comandar sozinho, ou comandar aí com eles do nosso lado, mas na minha visão, observando a história do Lincoln Cray, eu acho que ele não faria isso, na minha opinião, claro. Mas de uma certa maneira, cara, pra mim isso é muito decepcionante. Ver um personagem aí foda como o Vito, por exemplo, não que os outros dois sejam ruins, e Donovan, cara, é um personagem muito bom. Eu acho que de todos esses 4, Donovan, Cassandra, Burke e Vito, eu acho que o mais bem aproveitado foi o Donovan, porque ele foi o personagem desses 3 que mais apareceu no game, e todas as aparições dele foram épicas, cara. Mas você realmente vê um personagem foda como o Vito, cara, que a gente tem apego dos games anteriores, ser deixado de lado assim é realmente algo muito triste, cara, e que eu não gostei, sinceramente. E não é somente eles, os outros personagens como todo, que são afetados na questão da história. O próprio Lincoln Cray, cara, parece somente uma máquina de matar, e apenas isso. E tipo, eles botam direto que ele veio da guerra, que ele aprendeu pra caraca na guerra e etc. Mas esse lado do passado dele é muito pouco explorado. O pouco que a gente sabe sobre a parte da guerra é com diálogos, cara, que ele vai contando, né, como é que aconteceu, o que aconteceu lá, o que fez ele ir pra guerra, né, e etc. E isso mais uma vez é algo que fica inferior
aos games anteriores. Eu acho sinceramente que a melhor nota para a história do game é 9 com certeza, apesar de todos esses furos que eu falei, né? Ele consegue cumprir bem esse papel dele, né? Que é entreter o pessoal, ele consegue realmente prender a gente nessa história. Mas infelizmente, se comparado com Mafia 2 e 1, cara, esse game com certeza ele é inferior. Em questão de jogabilidade, como nos Mafias anteriores, Mafia 3 também é um mundo aberto, porém aqui a gente tem muito mais liberdade de exploração. De fato, o mundo aberto do game ele tá bem mais flexível, porém volto a ressaltar aqui, né, eu falei isso no meu conferir no game, apesar do game ele ser bem grande, ele é bastante limitado, você não se sente livre andando pelas ruas sem objetivo como o GTA. A região realmente é muito grande, mas não tem basicamente nada para fazer no mapa, além de encontrar colecionáveis e etc. Somente lembrando que Mafia 3 não é GTA, então não fiquem zanzando pelo mapa, porque não é legal como GTA, por exemplo, você sair matando as pessoas e etc. Não é a mesma coisa, com certeza. Vai seguir no seu objetivo, que com certeza, cara, você vai encontrar metade dos colecionáveis que tem no game e vai se divertir bem mais fazendo isso, eu te garanto. E chegamos ao ponto que todo mundo que é fã de Mafia reclamou, que são as missões, cara. Elas, basicamente falando, funcionam de uma maneira bem lenta e muito enjoativa. Basicamente, o seu objetivo principal, seguindo a história, é eliminar todos os mafiosos de uma área. Para isso, além de você ter que matar eles, geralmente você tem que acabar com os negócios deles, sejam eles bebida, carro e etc. E quando você destrói esse comércio deles, né, existe uma certa quantidade de dinheiro investida nesse negócio que vai descendo conforme mais você vai matando, mais você vai destruindo. E após esse valor chegar a zero, um mini boss ou um boss é liberado aí para ser confrontado. E isso vai se repetindo em basicamente toda a missão que você faz. E uma das coisas que mais me impressionou foi como o Mafia 3 mudou a jogabilidade dos games anteriores, cara. Por exemplo, o game ele é mais focado no stealth agora. A jogabilidade presente no game ela é bem parecido com aquilo que a gente viu em Hitman Absolute, né? Não somente nele, mas como também no atual Hitman, né? O Hitman 2016. E esse tipo de mecânica, cara, ela tá se tornando bem comum nos dias de hoje, né? É aquela mecânica que você consegue ver por trás da parede, o famoso instinto, né? Que o pessoal costuma chamar assim. E as missões secundárias presentes no game basicamente seguem a mesma base, que é você ir lá, quebrar tudo e assim prejudicar a máfia em questão financeira. Uma das coisas que eu mais notei no game é a falta de elementos que estavam presentes nos games anteriores. E até mesmo as próprias ferramentas que estão presentes em Mafia 3, né, que foram introduzidas agora no terceiro game, são pouco usadas por nós, cara, porque realmente o game não dá a oportunidade a isso, ou ele simplesmente não lembra você que esse objeto, que essa ferramenta existe ali para você usar, como por exemplo o uso de grampos para descobrir localizações e etc, né? Esse recurso, eu juro para vocês, eu usei uma vez só, cara, e era porque foi obrigado a usar, né, para você aprender como usa isso, né? E nunca mais usei porque realmente não faz sentido usar isso no game, porque de fato você não precisa usar isso. E até mesmo quando você tá prestes a zerar o game, muitas vezes dá pra escutar vozes no grampo, cara, de pessoas que já morreram no game. É algo bem bizarro, bem esquisito de se ver, cara, é muito estranho, nossa. Assim, pra mim, eu já falo logo de cara que o grande problema de Mafia 3 tá justamente na sua jogabilidade. Realmente, se você jogou Mafia 1, se jogou Mafia 2 como eu, né, e foi jogar agora o Mafia 3, cara, parece um game totalmente diferente, sabe? O game todo é mega enjoativo. E sério, o game aí, ele tem armas magníficas, cara. Temos desde bombas como granadas, pistola e até lança-foguetes, cara. Porém,
Sério, foram poucas vezes que eu usei uma arma que não fosse pistola e fuzil de assalto, porque de fato a inteligência artificial dos inimigos ela não varia, cara. Sempre vai ter um cenário que vai ter mais inimigos e que acaba dificultando um pouco pela grande quantidade deles, mas no geral eles são muito burros, eles não reagem bem à situação no qual ele está se passando, correm para cima da bala, correm para cima do tiro e muita coisa errada que eles fazem, cara, e realmente é algo muito feio de se ver. Mas no geral, vou falar pra vocês, eu gostei bastante da jogabilidade, apesar dela ser bastante enjoativa. Eu zerei o game 2 vezes, eu realmente gostei bastante. E uma das coisas que eu sem dúvidas amei foi poder dar cover nas coisas. Nossa, cara, como eu amei que eles botaram isso no game. Os anteriores, eles tinham um sistema de cover, porém não era tão bom quanto a gente tem agora no Mafia 3. Por isso, realmente foi algo que eu gostei bastante. Certamente a melhor nota para a jogabilidade é 7,5. Em questão gráfica, graficamente falando, Mafia 3 é incrível, é belíssimo. O game consegue captar bem essa ideia de que se passa na época antiga, né, com os veículos antigos, restaurantes, casas e etc, que são muito bem feitos, realmente impressiona bastante. Assim como a iluminação, ambiente e todos os efeitos gráficos gerais, eles também estão de parabéns, porque realmente são muito lindos. Outro ponto que foi muito bem feito foi a execução do inimigo, né? Dependendo de qual arma você tá utilizando, cara, pode ser muito brutal. E é incrível, cara, ver como a expressão deles mostra isso, passa isso pra você, sabe? Tem vezes que chega realmente a dar nervoso ver o cara sendo executado pelo Lincoln. Por falar nisso, a expressão facial, elas são muito boas, cara. Não chega a ser Eleinoria, por exemplo, mas com certeza é muito bom. Eu acho que meu único problema na questão gráfica, com certeza, foi a queda de frames. Lembrando que eu joguei e zerei o game nos meus 2 PCs, né, que estão aqui na descrição, é só você ir lá e conferir, e ambos no começo estavam rodando muito mal, cara. O game simplesmente ficava travado em 30 frames e ficava assim basicamente até o fim do game. Mas depois eles lançaram um patch onde foi solucionado isso. Então, se essa era a sua preocupação na hora de comprar, cara, pode ficar tranquilo que isso já foi solucionado, né? Lembrando que você tem que ter um PC relativamente bom para jogar esse game, afinal, mesmo com as configurações mínimas, ele é um game muito mal otimizado, cara. Por isso, levando tudo isso em consideração, eu acho que a melhor nota para os gráficos é 8,5. Em questão de áudio, eu acho que eu disse que a melhor parte do game estava na história. Porém, isso mudou quando eu comecei a jogar, cara. A trilha sonora desse game, sério, é a melhor do mês no qual ele lançou. Eu não sei, eu não arrisco falar que é a melhor do ano, porque teve muitos games que tiveram trilhas sonoras magníficas. E sério, se vocês pesquisarem o número de músicas presentes nesse game, cara, é enorme, e o game usa muita música, cara, e todas as músicas presentes nele são realmente da época, o que acaba fazendo muita gente conhecer novos cantores, novos autores super legais. Infelizmente, o game ele não tem a dublagem em PTBR, né, mas tem a legenda pelo menos, né, mas a dublagem em inglês, cara, é muito boa, praticamente impecável. Somente há 1 ou 2 personagens secundários que são ruinzinhos, mas pouca coisa, né? Não chega a ser pra tanto. Então, cara, eu acho que sem dúvidas a melhor nota pro áudio é 10. Bom, pessoal, somando tudo, chegamos ao número 35, dividindo então por 4, chegamos à nota de 8,5 para o game. Mafia 3 certamente em questão de história está muito à frente de diversos games que temos aí atualmente. Volto a ressaltar aqui que é bem raro um game querer parecer tanto com o mundo real, cara. Tanto que ele de fato faz isso. Ele pega as coisas mais sujas que existem no mundo, como preconceito e etc, e joga isso na sua cara, velho. É realmente, tem cenas que realmente deixam você assim, pensando, cara, como pode acontecer isso no mundo? Definitivamente não é um GTA, certamente não recomendo para crianças jogarem esse game, porém ele peca principalmente por conta da repetição, cara. E
não somente por isso, por esquecer totalmente o que estava nos games anteriores. Recursos que eram pequenos, porém faziam uma total diferença no game, cara. E você consegue perceber isso aí pesquisando, cara. Vai no YouTube, pesquisa um vídeo comparativo entre Mafia 1, 2 e 3, para vocês verem esses principais pequenos elementos que fariam toda a diferença se estivessem presentes aí em Mafia 3. Mas de qualquer forma, eu joguei bastante o game, gostei muito dele e com certeza eu recomendo para todos comprarem e jogarem esse game, que com certeza é uma obra de arte. Bom galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa análise de Mafia 3, trazendo para vocês mais uma análise aqui no canal, né? Então foi isso, se você gostou, ainda não é inscrito, quer receber mais conteúdo como esse, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok, e também não esquece de comentar aqui embaixo sua opinião sobre o vídeo, sua opinião sobre o canal, que é muito legal de ver e com certeza eu vou adorar responder. Então foi isso, grande abraço a todos e falou!